Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fórum de Perícias do Corecon São Paulo. Uma noite Boa sempre noite. muito agradável, muito feliz, sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é indexadores econômicos e financeiros e a sua aplicação na prática pericial. Quem fala com a gente, quem fala sobre esse tema é o economista, perito e presidente aqui do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes, sempre ao lado do coordenador do nosso Fórum de Perícias, José Marcos de Campos, economista, perito. Então, muito obrigada mais uma vez por esse fórum. Eu já vou passar a bola aqui para o Pedro, então, tá bom? José Marcos, quer dar uma palavrinha? Por favor, dê boas-vindas aí para todo mundo. Obrigada, bem-vindo. Como sempre, o meu agradecimento, né, a presença, o prestígio, né, de vocês aqui junto conosco, aí as terceiras quartas-feiras, né, finais aí de mês, onde nós nos reunimos aí para compartilhar essas experiências, né, sempre aí buscando casos práticos, enfim, um compartilhamento, né, aberto de conhecimentos, de experiências, aberto de forma absolutamente irrestrita, sempre conclamando aí a união, né, das profissões que compartilham essas atividades periciais, né? Então, agradeço aí a presença de vários colegas, de pessoas de outras profissões, né, que nos acompanham aqui assiduamente e que também contribuem aí com seus casos e tudo mais. E quero deixar aqui registrado, né, o meu convite aberto para que todos participem de forma ativa, né, nesses nossos eventos, porque o engrandecimento está sempre voltado para essa união, né? A união de todos nós. Juntos nós sempre podemos muito mais mesmo. Pedro, a você o meu agradecimento eterno, né? Está sempre disponível, está sempre concedendo para a gente aí os seus conhecimentos, compartilhando essa experiência, né, acumulada ao longo de tantos anos, né? E isso aí não tem preço, não, tá? Isso a gente conhece e reconhece o valor, porque só estando aberto a uma evolução contínua é que a gente consegue chegar em alguma coisa nesse plano aqui. Muito obrigado mais uma vez, presidente. Agora a palavra é sua. Estou aqui assíduo, né, e ansioso aí pela sua aula. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos e todas que estão aqui presentes, aqueles que vão nos ouvir também na TV Economista. O objetivo dessa exposição dentro do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo hoje é tratar desse tema que já está indicado, né? Que são os indexadores, os índices econômicos financeiros e a sua aplicabilidade na prática pericial. É claro que todos sabem que, primeiro, eu não posso tratar de todos os indexadores, de todos os índices, é impossível no curto período, e, evidentemente, que eu também não posso imaginar que estarei tratando de todos os casos em que se aplica essas questões que nós vamos ver hoje, sobre indexadores econômicos e indexadores financeiros. É apenas uma amostra e dando, talvez, se for possível, se eu conseguir, alguns caminhos para que vocês pesquisem e aprofundem. Como eu sempre digo nos cursos, palestras, workshops, cada caso tem que ser estudado em sua profundidade, tem que ser analisado com as características, e nenhum caso é igual ao outro, ou quase nenhum caso é igual ao outro. Por isso é que a gente precisa estudar. E para estudar, temos que ter alguns fundamentos, é claro. E é isso que eu vou tentar transmitir agora para vocês. Eu preparei um material, que é para vocês não reclamarem que tem pouco material, que são 385 páginas de material. Mas não se assustem não, porque eu vou passar algumas páginas, vou destacar aquilo que eu acho mais importante, deixo para perguntas se for possível. Temos um tempo mais limitado hoje, e qualquer outra coisa vocês vão estudar o material e vão conseguir entender perfeitamente. Então, eu vou começar fazendo o compartilhamento desta tela. Quero ver se todos já estão enxergando ou não.
Está a primeira página dela é o nosso card, né? Nosso card, com o título Indexador Econômico e Financeiro, sua aplicação na prática pericial. O que eu já de logo digo é que existem conceitos diferentes. Possivelmente vocês vão encontrar os conceitos de indexadores econômicos e financeiros um pouco misturados. Ou seja, muitos entendem que um indexador financeiro também é econômico. Eu também entendo que um indexador financeiro também é econômico, porque indo àquela parte da economia aplicada, nós sabemos muito bem que a economia tem um largo campo de conhecimento a ser abordado, e uma das faces dela é a face financeira, que é aquilo que a gente chama de economia representativa da economia real. Nós temos agricultura, comércio, indústria, serviços, que é a economia real, quer dizer, onde de fato transitam bens e serviços, e nós temos algo que representa essa economia, que é a financeira, que parte dos próprios títulos de prestação de serviços, como são a duplicata, que é a consequência de uma nota fiscal, uma prestação de serviços, né? As operações financeiras que se colocam e também os índices financeiros. Na verdade, o índice financeiro e o índice econômico são índices econômicos. A gente só separa um pouco porque os índices econômicos, tradicionalmente considerados assim, até pela jurisprudência, não que a jurisprudência se sobreponha à técnica, mas muito se diz lá índice econômico, e o próprio Banco Central anota isso na sua grade de séries temporais, são aqueles gerados pelo mercado, ou seja, pelo mercado amplo, pelo mercado de consumidores e produtores. Basicamente, são os índices de preço, né? Agora, os índices financeiros são aqueles gerados dentro do mercado financeiro, por causa das operações financeiras, em decorrência delas, operações ativas e operações passivas. Eu já vou explicar isso, né? Então, quero só dizer que possivelmente vocês vão encontrar os dois termos. Não precisamos chamar ninguém de burro, né? Falar assim, ó, não é isso. Não, vamos trabalhar e esclarecer. A nossa função é esclarecer. E mais, a questão da aplicação, é claro, eu sei tecnicamente o que é cada índice, mas eu preciso colocar esse conceito de índice dentro de um problema prático. Que problema prático? Um conflito entre partes. Uma parte não aceita um determinado índice, quer outro. Isso se transforma num conflito jurídico. E do conflito jurídico é necessária a iluminação da parte técnica, econômico-financeira, e é isso que é a nossa função. Mas eu não posso desconhecer que existem os conflitos. Eu não posso simplesmente deixar de lado o fato de que há muitas discussões sobre indexadores econômicos e financeiros. Então, quando eu trago aqui decisões de tribunal, etc., são exatamente para a gente perceber que existem situações em que esse tema vem à tona nas perícias. Por quê? Porque vem à tona nas peças jurídicas e porque vem à tona no conflito entre as partes, né? É isso. É claro que um dos itens que a gente poderia pensar é o seguinte, mas por que se discute indexador? Bem, se discute indexador basicamente porque os indexadores têm percentuais diferentes e podem gravar uma dívida, por exemplo, ou um crédito mais ou menos. Eu não sei se todos conseguem aqui enxergar. Deixa eu ver se eu passo uma outra coisa aqui para tentar aumentar um pouquinho, porque eu acho que vocês não vão enxergar aqui. Agora, eu acho que sim. Nós temos uma situação aqui, a primeira página, a página 2 desse volume de 385 páginas, eu estou trazendo um gráfico de 10 anos, né? 2013, junho de 2013 até maio de 2023 são 10 anos. O que está demonstrando esse gráfico? Ele está demonstrando as variações e o comportamento, a evolução de três índices especificamente, que são
O INPC, que está vermelhinho, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que está azulzinho, né? E temos também a taxa de juros CDI mês. Claro, a taxa de juros CDI não é um índice de preços, é um índice financeiro. Mas isso daqui dá muita confusão nas ações judiciais. Por quê? Porque depois eu vou mostrar lá na frente alguns julgados referentes ao conceito que o CDI tem em cada contrato. Existiram desde o ano passado, quando o STJ julgou o primeiro caso sobre a aplicação regular ou não, se é regular ou não a aplicação da variação do CDI em contratos de operações de crédito, já houve 12 decisões. E dessas 12 decisões, são várias as formas de entendimento. Não existe um entendimento uniforme, dependendo de algumas variáveis que eu vou comentar com vocês, tá? Então, isso aqui é muito comum, porque os maiores empréstimos no mercado financeiro são feitos hoje por CDI. Hoje, 43% das operações de crédito são feitos tendo como indexador o CDI. E isso é um número do Banco Central, um número recente do Banco Central, e por isso é que o volume é muito grande, os valores são muito grandes envolvidos numa possível troca de indexador. Vejam, aí vocês vão me dizer, mas espera aí, esse verdinho aí, que é o CDI, ele está abaixo do INPC? Gente, não é, né? Se a gente for ver a maior parte do tempo, o que a gente vai ver? Que o CDI está abaixo, eu vou pegar aqui para o final. Para o final, 2013, a gente está vendo o CDI lá em cima, o INPC embaixo. Então, aí está claro que o INPC tem uma variação menor do que o CDI nesse último período. Mas existiram outros períodos em que o CDI estava lá embaixo. Então, vamos pegar lá 2021. Está lá embaixo, está na faixa de 0,2. E o INPC está na faixa de 1,4. Qual é o problema de manter-se o CDI ou manter-se o INPC? O que ocorre é o seguinte, é que quando se fala de INPC, agrega-se ao INPC também juros, que no mínimo são de 12% ao ano, ou dependendo da operação, 5%, 6% ao ano, mais variação do CDI. Então, quando você soma esse percentual de juros mais a variação do CDI, ele muito provavelmente vai se dar... Luciano está aqui. Vai ficar bem menor, vai ficar maior do que o INPC com base em uma soma de juros aí também. Então, pensando, CDI é uma taxa de juros que tem embutida uma expectativa de inflação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, o INPC é um índice seco, sem juros. Quando você fala de expectativa de inflação, é uma coisa interessante. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar isso, mas o CDI, hoje, o cálculo, ele é só feito com base nas operações de um dia entre as instituições financeiras. Não empréstimos de mais longo prazo entre as instituições financeiras. Então, a expectativa de inflação no curtíssimo prazo, que é um dia, é sempre maior do que a expectativa de inflação embutida num prazo maior, né? Isso é historicamente assim, né, no mercado financeiro, etc. Então, as diferenças de variação que permitem, ou aliás, que fazem com que as partes divirjam. Aqui nós já vamos ter a diferença entre a taxa Selic, a taxa CDI e a taxa básica financeira TBF, que são 3 indexadores financeiros gerados dentro do mercado. Vai ter a norma aí, eu vou falar com vocês. Vocês conseguem distinguir a taxa CDI da taxa Selic? A taxa Selic, ela está mais no vermelhinho, a taxa CDI está mais no azulzinho e a verdinha mais clara é a TBF. A gente praticamente não consegue distinguir, porque elas estão praticamente juntas. Dificilmente tem uma variaçãozinha, a gente percebe uma ou outra variaçãozinha. Então, a taxa Selic e a taxa CDI, ela sempre está num patamar
E aí, falando que não tem nada essa taxa CDI que está aí, com a taxa CDI fixada pelo Copom. Ali é a meta da taxa Selic. Depois, no confronto entre as instituições, é que se forma a taxa Selic, que pode ser um pouco mais baixa, pode ser um pouco mais alta do que essa fixada do Banco Central. A gente está acostumado a ouvir falar só dessa fixada do Banco Central, pelo Copom, né? Mas não é só isso que existe aqui. Depois a gente vai ver uma outra coisa que é interessante também, e aí indo um pouco pelo lado não exatamente de operações bancárias, mas especialmente indexadores de contratos particulares entre empresas, entre locadores e locatários, em que se usa o IGPM. O IGPM, vocês vão ver aí, ele está o IGPM é uma soma, né? É uma soma, ou, aliás, é uma ponderação, não uma soma, dos índices de preços ao atacado, do índice de preço ao consumidor e o índice de construção, nacional de custo de construção. Aí vocês vão perceber que o IGPM, que é o mais vermelhinho aí, ele tem alguns saltos, né? E esses saltos se dão em virtude de algumas variações de índices que estão por aí. Por exemplo, o mais azulzinho aí é o índice, o IPA, que é o índice de preço de atacado, que é um índice, basicamente, ou boa parte dele, é influenciado pela variação cambial, porque muitos dos produtos vendidos no atacado têm referência com a cotação do dólar. Então, quando o dólar estoura, o IPA vai lá em cima, como custo, né? E aí ele influencia, jogando para cima o IGPM. Só que é interessante, já houve vários estudos, e recentemente também, que nem sempre esse aumento nos preços do atacado reflete nos preços do consumidor. Ou seja, aquele que compra por último, aquele que compra no supermercado, aquele que compra no balcão do depósito de material, nem sempre esse preço chega lá. Uma das provas que a gente tem é fazer essa observação aí. Por exemplo, o verdinho é o IPC. Pensem só no seguinte raciocínio, que é o raciocínio desses estudos. Você tem lá, por exemplo, no começo de 2021, um IGPM alto, em torno de 4%. Você tem um IPCA, não um IPA, de 5,5% para 6%. E você tem, no mês seguinte, ou próximo dali, você tem um verdinho, que é o IPC do consumidor baixo. O que significa? Quando um preço no atacado é alto, a tendência seria que, para que os atacadistas vendessem para os consumidores, repassassem no preço do mês seguinte. Quando vendessem, haveria um aumento de preços, mas não houve. Então, esse índice IGPM, na minha opinião, é muito ruim. Se vocês forem estudar, vocês vão perceber que ele não reflete a perda do valor da moeda. Ele é um índice adotado contratualmente, etc., mas ele é muito ruim. Eu dou motivações aí, vou dar material para vocês, se for o caso, discutirem a aplicação do IGPM em contratos pelos defeitos técnicos que ele tem, né? Porque a ponderação faz subir o índice, mas ele não se torna realidade no passo seguinte. Aqui nós temos o IGPDI, que é o índice mais antigo, de 1944, né? E que tem variações um pouco mais regulares do que o GPM. O GPM fecha no dia 20, o IGPDI fecha no dia 30, então ele é comparável ao INPC, que também fecha no dia 20. Mas ele tem variações menores do que o GPM. E o GPM é aquele índice que é feito para contratação. Então, muita gente pede para alterar o índice contratual de outra forma. Depois nós temos aqui uma comparação entre o INPC e o IPCA. O INPC está em mais vermelhinho, depois nós temos o IPCA, que é um índice que está em verdinho, e temos também o IGPM, que está em azulzinho. Então, vocês vejam o destaque, quer dizer, o índice
frequentemente um índice muito maior do GPM do que INPC e IPCA. Aqui nesse mês de ano de 2023, não. Essa última etapa, o GPM está sendo menor do que o índice INPC e IPCA. O IPCA tem sido usado mais largamente. A diferença entre INPC e IPCA é que o INPC ele faz o cálculo daqueles que ganham menos mesmo. Quem tem salário, até uns anos atrás, eram salários até de 1 a 6 salários mínimos, né? Famílias com renda até 6 salários mínimos. O que pega 80% da população, é um índice muito, muito forte, né? Muito próximo da realidade. O IPCA já tem uma ponderação um pouco maior, em rendas maiores e mais larga. Então, hoje está sendo considerado um índice maior. A gente vai ver isso depois lá. Não vamos ver, eu só vou mostrar. E aqui eu começo, veja só, não vou discutir isso aqui com vocês, como é que se faz a apuração da taxa CDI, mas se vocês lerem, vocês vão entender perfeitamente. São tomadas algumas operações que são mais representativas. Não se faz, por exemplo, a análise das operações entre instituições do mesmo grupo empresarial, do mesmo conglomerado financeiro. Então, se a Santander Financeira emprestar dinheiro para o Banco Santander e com isso tem que cobrar uma taxa de CDI, isso não entra, porque eles fazem parte do mesmo grupo. Se for de outras instituições financeiras, aí tem algumas outras variáveis, né, que são colocadas. Então, é uma tentativa de fazer uma média de todos os empréstimos entre instituições financeiras existentes. Qual é a crítica que se faz para colocar na operação financeira? Primeiro, é um índice altamente manipulável, né? É um índice que pode ocorrer das instituições financeiras resolverem fazer muitas operações entre elas, subir a taxa e depois quem paga é o devedor. Esse é basicamente o problema que já havia em outros índices anteriores condenados pelos tribunais. É a manipulação de um índice em favor de quem é credor, sendo que o devedor não tem poder nenhum. Enquanto que o índice de preços, por exemplo, é fixado pelo conjunto da sociedade. O INPC, por exemplo, tecnicamente, atinge 180, 170 milhões de pessoas com a projeção, né? Não que a pesquisa seja de 180 milhões, mas é o ritmo aí. Depois, então, isso daqui, vocês podem... Por que eu mostro isso? Sumiu, gente? Ou não? Não sumiu. Agora sim. Por que eu mostro isso daqui? Porque vocês vão poder entender, e se for o caso, em alguma perícia, vocês poderão fazer isto como justificativa. Não sugiro que vocês copiem tudo, porque isso é muito cansativo, mas vocês podem dar como referência, porque esta é o método que está na B3, que, no final, calcula esse índice, né? Então, se vocês entrarem na B3, vão encontrar esse documento lá. É um documento de uma instituição que é a única bolsa hoje. Então, você tem uma referência positiva. Então, se precisar justificar por que você está alterando o índice, sugerindo tal, tecnicamente, tem um subsídio aqui de como se calcula e das deficiências que ela tem também, como índice de correção de operações de crédito. Aqui eu não estou falando de questão jurídica, tá? Porque a questão jurídica indica o contrato, a não ser que fira as normas legais, é válido. A questão é sempre da abusividade, da disparidade, uma série de outras coisas que existem em que você pode argumentar, eventualmente, que os peritos do juízo vão ter na frente deles esse questionamento. Por isso que o perito precisa informar corretamente ao juiz quais são as questões técnicas envolvidas, não é? Depois, nós vamos ter aqui a norma sobre a metodologia de cálculo e divulgação da taxa Selic, né? Que é essa resolução 46 de 2020. Faço aqui um parênteses. Até um tempo atrás, até 4 anos atrás, 3 anos atrás, existia, se você fosse entrar no Banco Central, vocês encontrariam
resolução do Conselho Monetário Nacional. Sempre as resoluções foram do Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Hoje, né, é composto dessas três pessoas. A partir de 2020, foi criada a Resolução Banco Central, que é feita por quem? Pela diretoria colegiada do Banco Central. Então, cuidado só na menção, no laudo, porque existem hoje já, 3 anos para cá, resolução do Banco Central, que é da diretoria do Banco Central, resolução do CMN, que é do Conselho Monetário Nacional, integrada por esses ministros e mais o presidente do Banco Central. Então, aqui existem o que entra e o que não entra no cálculo da taxa Selic, né? Algumas fórmulas também estão aqui, depois vocês estudam se precisarem justificar. Depois existe aqui a forma estatística de dar o tratamento para saber. É claro, você já tem um índice. A questão que eu estou dizendo agora é você justificar por que você está sugerindo eventual substituição ou não, né? Aí nós vamos para a resolução essa do Conselho Monetário Nacional, né? Podem ver no início da redação aí, a resolução 4624 de 18 de janeiro de 2018, que estabelece a nova norma de cálculo da TBF e da taxa referencial. Até um certo tempo atrás, até 2018, a TBF era calculada tomando por base o rendimento das RDBs e CDBs, dos certificados de depósitos bancários. A partir dessa data, começou-se a considerar as letras do Tesouro Nacional. É só para vocês saberem como faz. De qualquer forma, esse indexador, que é os dois, né? TBF e taxa referencial, são indexadores financeiros, que são gerados dentro do mercado financeiro. Neste caso, agora, de 2018 para cá, existe a referência, o aplicador na letra do Tesouro e o próprio Tesouro. Então, a partir daqui é que se estabelece TBF. E existe lá uma súmula no STJ proibindo a aplicação do TBF, existe outra súmula permitindo a taxa referencial, e aí depende um pouco do que acontecer. Quando é que isso daqui é utilizado? Algumas operações da área rural ainda se utiliza tanto de TR quanto de TBF, crédito rural, né? Então, aqui é a metodologia que foi estabelecida. Agora, passo a uma metodologia bastante longa, são 62 páginas de metodologia do IGPDI, que a gente já conversou. E o IGPDI, depois vocês podem ler, ele basicamente é aquele índice mais antigo, né? Usado para correção de preços, valores contratuais. Ele foi sendo alterado ao longo dos anos também, existe essa questão, e depois ele está estruturado para, como diz aqui, ele está estruturado para captar o movimento geral de preços através de pesquisa realizada nas áreas de cobertura de cada componente, que são aqueles mesmos do IGPM: construção, atacado e consumidor, né? E aí se trabalha um pouco em cima disso. A diferença para o IGPM é que ele fecha no dia 30, o IGPM fecha no dia 20. Então, o IGPM fecha antes. A coleta de informações termina no dia 20 e depois é divulgado até o dia 30 o IGPM, e o IGPDI termina no dia 30 e depois é divulgado. Eu vou passar direto aqui, porque são muitas páginas, vocês vão ter, assim, o gosto de ficar olhando esse monte de página aqui. Agora, deixa eu ver qual página que eu vou. 88. No 88, nós vamos ter a mesma coisa com relação ao IGPM. Aqui, todo esse... Desculpa, gente, não está pegando. Perdão. Não há perdão. Aqui já estamos na metodologia do IGPM. Aqui se explica, tanto no IGPM como no IGPDI, se explica como é que se chegou a essas
questões relativas à ponderação, né? Por que é 60% de índice do atacado? Por que é 30% do consumidor? Por que é 10% de construção? Então, se vocês tiverem que justificar a alteração de um índice ou justificar a aplicação de um índice, nós estamos aí falando de... Olha, eu vou ter que fazer uma mudança aqui, senão eu não vou conseguir levar. 100 e... Depois, nós já vamos passar aqui. Aqui existem alguns exemplos, né, dos índices levantados, GPM. Depois nós temos... Eu só vou falar porque eu não vou ler. Assim, agora nós temos, na página 150 desse arquivo aqui, nós estamos falando sobre o INPC, que é um índice muito amplo, né? O INPC, ele é, inclusive, o indexador da tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, normalmente a gente usa isso. Pode usar outro, dependendo, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua inflação. Aquele que é mais velho tem a sua inflação, aquele que é mais jovem tem a sua inflação, e, eventualmente, aconteceu de ter uma inflação geral, que é medida por esses índices. Em aplicação de plano de saúde, por exemplo, acredito que quem está fazendo esse curso na APGESP deve ter ouvido falar isso, em revisão de plano de saúde, muitas vezes se procura saber qual é a inflação da pessoa idosa, que é a principal pessoa que é atingida por elevação de planos de saúde, né? Depois nós temos na página 155 o IPCA, a metodologia do IPCA, e aí a partir daqui eu vou mais para a prática. Então o IPCA é a mesma coisa, tá? Ele é um pouco mais amplo, ele atinge mais segmentos da sociedade, e aí nós temos, por fim, questões práticas. Então, nesta página aqui, nós estamos vendo uma ação movida pela Redditor em relação a uma empresa de locação da sede dessa unidade da Anália Franco. Então, era uma exigência, o que a Redditor queria era a alteração do indexador. E ela, de fato, aconteceu. No primeiro grau, não. Se você for pegar o primeiro grau, tem aqui a sentença, o juiz não pediu perícia, não pediu nada, e concluiu alguma coisa que me parece desamparado, né? De questões técnicas, como, por exemplo, ele diz que sempre foi assim, que não há uma variação tão grande. Na verdade, houve uma diferença enorme de variação entre GPM e outros índices, né? Mas ele escreveu que não. E o tribunal fez um trabalho muito interessante aqui ao julgar a apelação, fez um trabalho bastante completo nesta ação aqui, né? O juiz falou assim, ó, deixa eu só mostrar, ó, não se verifica que o índice adotado, GPM, tenha tido a oscilação alegada pela autora. Tá? Então, depois foi improcedente. Era só ele ter pedido a um perito para fazer o trabalho, né? E a gente vai ver aqui um trabalho muito interessante nesse acórdão, eu sugiro que leiam, que são todas as circunstâncias para dizer, não, vai alterar, sim, o índice, nesse caso, foi para a IPC da FIP. IPC da FIP é um índice regional, é o índice da cidade de São Paulo, né? É um pouco fora do ponto, porque ele só mede a classe média da cidade de São Paulo. Então, esse índice é aquele que foi criado lá no Sindicato dos Economistas em 1939 e depois passou para a FIP. Então, existe aqui todo um trabalho de pesquisa do desembargador, inclusive informações aí adicionais, e eu acho que vale a pena vocês olharem. Depois, nós estamos aqui com outro caso, que é o caso do CDI. Essa empresa Vilela e Machado insurgiu-se contra a aplicação do CDI do Banco Paulista, né? E por fim, também houve uma decisão favorável de primeiro grau, e depois os desembargadores também fizeram um trabalho muito interessante na sua justificativa. Deixa eu passar para a página que interessa mais, para já ir concluindo.
Aí eu passo também, e aí eu quero tratar um pouquinho mais a miúde. Esse laudo aqui é de um contador, contador e perito há muito tempo, a maioria há muito tempo é perito, e ele fez um trabalho em cima dessa questão do CDI, e, ao final, o juiz considerou que deveria ser alterada, né? E depois os desembargadores fizeram a mesma coisa. Também consideraram como indevida a aplicação do CDI e mandaram substituir pelo índice pela taxa Selic, que não adiantou muito, né? Ele saiu da Selic, CDI, CDI, Selic é a mesma coisa, no final das contas, né? A gente viu lá o índice, não melhorou muito. Depois, a partir de agora, eu não vou continuar, não. Eu vou só falar o que depois vocês leem. Tem mais 200 e tantas páginas aqui, ou 100 e poucas páginas. É o seguinte, muito se falou nos últimos tempos sobre a questão da posição do Superior Tribunal de Justiça com relação à aplicação, à permissão ou não de se aplicar o índice CDI nos contratos. E, basicamente, são duas vertentes. Aliás, é uma vertente só lógica e também tem uma divergência no STJ. Mas deixa eu explicar. A vertente é a seguinte: se for só CDI ou um percentual do CDI, o STJ está considerando como correta a aplicação do CDI, porque eles consideram que o CDI é apenas taxa de juros. Se houver uma taxa de juros mais o CDI, o STJ está considerando como indevido, porque entende que, nesse caso, havendo uma taxa de juros mais variação de CDI, o CDI está funcionando como um indexador monetário, ou seja, atualização monetária. Então, depende da forma do contrato. E existe também outra vertente terceira, que está no meio das duas aí, que é a seguinte, que em casos juros regulados, como é o caso da cédula de crédito rural, mesmo podendo aplicar o CDI, a soma dos encargos tem que ser 12%. Então, eu trago aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu trago 6 acórdãos, não omiti nenhuma tendência, puxei tudo, para vocês verificarem que, se houver um esclarecimento muito forte do que é uma coisa, do que é outra, um estudo bastante forte, não importa quem ganhe. O que importa para nós, peritos, é que a gente esclareça. E a gente vai trabalhar em cima. E o perito do juízo, quando for perguntado, vai dizer sobre a natureza do CDI ou não. E, então, ele não precisa refazer o cálculo. Ele só precisa mostrar de forma mais simples para o juiz e para as partes como é que isso se opera dentro do mercado financeiro, dentro do mercado econômico, no caso dos índices de preços, né? Porque a nossa tarefa é traduzir as questões econômicas para que os juízes e advogados entendam e possam levar adiante as suas causas, no caso do juiz, no caso do advogado e no caso do juiz, decidam a causa, né? Então, essa basicamente, eu não vou ler, são muitas páginas ainda, vocês, a partir daqui, vocês vão ver até que tem ministro, relator, que uma vez ele acha que pode, outra vez ele acha que não pode, no mesmo dia, na mesma decisão, no mesmo dia. Ok, gente? Era isso aí que eu tinha que falar. Depois o resto vocês leem aí, por favor. Pauline, quer comentar? Ô, Pedro, vou dar uma atravessada aí, que eu tenho um compromisso agora. Eu estou de perito assistente para o perdedor. Tem que fazer umas perguntinhas para o perito do juízo. Uma dos direcionamentos do juiz para uma atualização de uma duplicata, ele fala em atualização oficial. Eu coloquei como atualização oficial perito calcular pela Selic, porque eles estão colocando juros de mora, mais tabela TJ e juros remuneratórios compostos. Você acha que nessa linha que o juiz falou, porque ele não fala, ele falou atualização oficial,
Daí eu meti o artigo 406 para o perito. A atualização oficial, índice oficial de atualização, não existe desde 1991. Até 91 existia o índice de atualização oficial. Depois não existiu mais. Aí cada tribunal atribui da sua forma. Mas do jeito que você está falando, você está misturando. Quando você coloca Selic, você está misturando atualização monetária com juros. É incorreto? Não, não é incorreto, porque já existe uma decisão do STJ de 2008 dizendo que os encargos de mora devem ser restritos à taxa Selic, de acordo com a tabela do Ministério da Fazenda, para quando não houver estipulado entre as partes outro índice, outra taxa. Então, isso é de 2008. Só que essa decisão, que é do Código Especial, está em discussão atualmente no STJ. Por enquanto, eu aplico essa. E dá uma diferença absurdamente alta, até em alguns grupos de perícia, eu já lancei lá esse cálculo para vocês verem, e é absurdamente alta a diferença se você fizer taxa Selic, de acordo com a tabela do Ministério da Fazenda, contra um outro tipo de cálculo, que é 12% ao ano mais INPC, por exemplo. Né? Então, a pergunta é assim, só que a questão toda é que o seu advogado devia ter pedido isso. Entendeu? Eu não sei se ele pediu. Para consertar os problemas na perícia é sempre difícil. Você vai jogar, né? Você usa... É porque está por arbitramento ainda, né? Então o cara vai ter que vão ter que fazer uma composição, né? Neste caso, são três casos, mas nesse caso aí, são três dívidas, né? Nessa primeira que já foi definida, está em duplicata, já tem os juros de mora de 1%. Então ele fala, Sim. atualização oficial mais juros de mora, patamar de 1%. A mora... Eu interpreto. Sendo no estado de São Paulo, a atualização oficial, eu acho que você deve usar a tabela do tribunal. Eu acho que é essa que você tem que usar, mais 1%. Interpreto dessa maneira. Tá certo? Tá, Jorge. Nesse Obrigado. caso que você se refere. Obrigado. Mas... Sempre lembrando, né, Pedro, me permite um complemento, né? Se você se sentir desconfortável, no caso, ou o perito do juízo se sentindo desconfortável nessa situação, né, onde você observa uma determinada omissão ou uma interpretação que pode ser dúbia, você tem todo o direito de consultar o juiz, tá? Sempre para que o esclarecimento, para que o teu cálculo esteja sempre devidamente embasado. A mesma coisa aí, no caso do que o Luciano está comentando, ele está como assistente técnico, né? Aí do caso do devedor. Então, é importante você ter aquilo que o Pedro sempre fala muito, é uma sinergia com o advogado, né? Que defende a parte que você está fazendo assistência técnica. Saber da interpretação do advogado e aquilo que ele tem convicção, né, de que ele consegue defender. Tá? Ou seja, tem que estar sempre muito bem engrenado, muito bem concatenado aí com as premissas que o advogado defende na causa. Tá? É sempre importante. Se está desconfortável com essa situação, discute antes, chega no consenso primeiro, e aí depois você faz aí esse exercício técnico, procura sempre demonstrar, fazer essa comparação, por exemplo, né, olhe bem aí esse trabalho, esse material, né, que será disponibilizado, quando a gente tem uma perícia preliminar, nós fazemos esse trabalho que o Pedro Afonso viu aí, mostrou para a gente. Comparar o comportamento dos índices antes de solicitar uma substituição qualquer. Tá? Nós temos aqui casos de impugnação, coisa de maluco, tá? Porque a pessoa pediu uma substituição, mas ele não pensou antes o que é que ele estava pedindo. E isso era muito, muito, muito comum as ações pedindo a substituição da TR, né? Sempre considerada aí, né? Execrada, né? Por todos os advogados aí dos
dos credores do sistema financeiro, né, como um índice terrível, né? E aí, de repente, a TR despencou e vocês estão vendo aí que a remuneração, né, básica das cadernetas de poupança antigas e anteriores à nova sistemática, né, ela é zerada, ou seja, os financiamentos estão sendo beneficiados com essa evolução irrisória da TR. Então, esse estudo dos indexadores, esse mapeamento, né, é sempre extremamente importante aí para dar a devida instrução, dar o norte, né, para que a sentença, né, efetivamente produza um resultado positivo para a parte que nos pede assistência, tá? É a regra, viu, Luciano? A regra é a Obrigado. seguinte: não pergunte aquilo que você já não sabe a resposta. E aí você vai ser mal surpreendido com uma resposta negativa, e o advogado falando, mas por que você fez essa pergunta? É assim que ele vai te falar. Foi contra nós. Não é? Isso em termos de quesito, né, Pedro? Né? Não, Isso. entendi. Na verdade, a gente não vai falsear nenhuma resposta, mas só que a gente tem que saber o que vai ser respondido, porque senão se espera uma coisa, o advogado espera uma coisa que é fantasiosa. Eu já vi vários casos de advogado que espera um resultado fantasioso, a gente tem que mostrar para ele, olha, a resposta vai ser esta aqui, doutor. Né? A formulação de quesitos é algo extremamente técnico também, que sempre que possível, né? Às vezes a gente chega atrasado no processo, né? O cara já foi lá, já formulou os quesitos, já questionou, já disse que quer a substituição do índice, e a gente chega um pouquinho atrasado. Mas, caso. no momento em que você chega num processo e que os quesitos ainda não foram formulados, é isso que o Pedro acabou de mencionar. A gente sabe a resposta. E, de preferência, a gente faz aquele estudo, né, da seguinte forma: não tem duas respostas para a mesma pergunta. Porque tem perito também que tem uma habilidade terrível, certo? Ele acaba oferecendo a resposta mais improvável, né, que você poderia ter estudado. Tá? Então, fechar estrategicamente, né, um quesito é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? E saber sempre a resposta, né, que a gente espera, né? E de preferência, a gente pode até, inclusive, oferecer a resposta, te pedindo que o perito confirme, né? Se tiver essa oportunidade, diga, certo? Mostre no próprio quesito, né, aquilo que você pretende evidenciar, né? Porque se tiver um desvio, aí vai ficar muito claro e muito fácil de você contestar essa resposta, né? Impugnar a gente deixa para os advogados, tá? Então a gente contesta, né? A gente critica, enfim, mas fica mais prático, né? Tem que ser alinhado, porque ninguém gosta de fazer retrabalho, né? Daí volta, você tem que fazer de novo, aí você já cobrou, daí vai tempo. É esse que é o problema. Então, eu tenho que pensar mesmo antes de elaborar o quesito para ele não voltar. Assim como o laudo, né? Tem que pensar para ele não voltar. Essa não é uma questão de fazer de qualquer jeito, mas pensar para fazer, para não. Tento ver sempre o 2 anos do jogo de xadrez, só que não pode ter só cheque, tem que ter cheque-mate. Escrito no É laudo, assim. escrito no parecer, viu, Luciano? Oi? Escrito no laudo, escrito no parecer é igual casamento, mas casamento ainda dá para desfazer. Vamos lá. Isso é verdade. Mais alguma coisa que está chegando nas 7 horas aqui, gente? Eu vou precisar sair. A Eu falo boa liberação das noite e vou 7 precisar horas sair, aí. que eu tenho um compromisso agora. A liberação das 7 horas é só para o Luciano, viu, Pedro? Você pode ficar à vontade, que essa limitação é só uma licença para Ela o já saiu Luciano. correndo aqui para o carro. Eu tenho 5 minutos para ir e voltar. Boa noite a todos, muito obrigado, tudo de bom. Até a Boa próxima terça, noite. quarta, né? O presidente, a Luciana pergunta aqui no chat se o senhor vai liberar o material. Eu vou passar aí para vocês, eu não sei como é que vai ser feito, mas acho que vai ser liberado junto com o vídeo, né?
no vídeo, Isso, né? a gente hospeda um PDF no site do Corecon e aí a gente gera um link. A pessoa pode assistir o vídeo que vai ficar na TV Economista e acessar o PDF através do link também, que vai estar hospedado lá no site do Corecon. Tá bom, Luciana? Maria Luísa, isso não se aprende na faculdade. Este fórum não tem preço. Por isso que a gente não cobra nada, Maria Luísa, né? É, literalmente, né? É. Ai, ai. Eu quero só complementar o seguinte: essa matéria a respeito de índices, ela é riquíssima. E como nós mencionamos aqui, né, nos dois últimos fóruns, são dúvidas recorrentes. São matérias extremamente complexas, né, que passam, inclusive, por determinadas situações em que a gente tem que ter as habilidades. Então, nós pregamos sempre que possível que você aprenda a fazer o certo primeiro. Conheça as técnicas. Saiba como é que tudo isso funciona. Consulte os regulamentos. Aproveite esse material riquíssimo, né, que está aqui sendo colocado à disposição, para que vocês saibam de fato, né, quais são as premissas, quais são os parâmetros técnicos e tudo mais que constitui cada um desses índices, sejam eles os índices financeiros, sejam eles os índices de preço. Uma vez dominado esse conhecimento, você tem condições de saber se as premissas eventualmente colocadas a você, elas têm uma fundamentação e elas têm um embasamento suficiente para que você defenda isso no transcurso de um processo, né? Então, isso é fundamental, isso é muito importante. E isso faz parte o quê? Aquela mais valor que você pode dar para a sua assistência técnica, né? Dando esse suporte, né, aos advogados, justamente na parte em que eles menos conhecem, né? Que é a questão técnica, econômico, financeira envolvida em cada um desses indexadores. Isso realmente não tem preço. Tá? Porque todo esse conhecimento, todo esse aparato que você pode fornecer, né, ele promove todo o diferencial. E ele dá toda a sustentação, todo o embasamento para que a peça jurídica, né, tenha o devido reflexo no momento da prova técnica. Então, não adianta uma peça muito bem elaborada, né, sob o âmbito jurídico, né, se ela não tivesse respaldo técnico e se, no momento da prova, né, no momento de extrair a prova, a gente não consiga dar o quê? O devido respaldo que a gente pretende com a nossa expertise, né? Então, material riquíssimo, é uma colheita, né, extraída aí, e filtrada, né, e que eu acho que serve assim de embasamento, de estudo aprofundado para os colegas aí, e que foi tirado do lugar certo, né? Então, isso é muito importante. Está aí bem canalizado mesmo para que vocês possam fazer aí esses comparativos e esses estudos. E, de novo, aqui eu só tenho mesmo que agradecer ao Pedro Afonso por esse trabalho, por essa garimpagem aqui, né? Embora breve, mas eu acho que deu todos os subsídios, aí os pontos importantes aí para um estudo mais aprofundado. Eu só vou ler aqui o comentário. A gente conversou hoje à tarde com um estudante de economia, não sei se é Alan ou é Alan. Muito obrigada pela palestra. Sou leigo no assunto, mas gostaria de aprender mais com profissionais qualificados. Quando vão disponibilizar um curso introdutório sobre esse assunto, por favor? O Alan, obrigada, viu? A gente divulgou o fórum hoje para estudantes registrados aqui no Corecon e o Alan chamou a gente aqui no chat para conversar. Tem um curso aí, professor Pedro, engatilhado? É que só sou eu que tenho dado cursos no sindicato, né? Então, eu já dei o curso de introdução, estou no final, essa sábado é o próximo, já é o último dia do segundo curso, que é o curso de operações de crédito. Então, como eu tenho muita coisa assim para fazer, só vou dar esse curso de novo no ano que vem, caso eu esteja vivo, naturalmente. Mas será então 2024. Esse ano aqui não vejo perspectiva, não.
mas vão aprendendo nos fóruns, Isso. aprendendo, vindo toda terceira, quinta-feira aqui, e vão sempre escutar alguma coisa boa, vai acrescentando, vai montando o seu mosaico de casos e vai tomando, assim, vamos dizer, coragem para entrar. E não vão se arrepender, não. Garanto. Bom, acho que é isso. Muito obrigada a todos mais uma vez. A gente sempre com participantes que a gente começa e termina aqui com o mesmo número, o pessoal fica mesmo. Obrigada, gente. Boa noite, até o próximo fórum. Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Pedro, José, como sempre. Boa noite para vocês.